João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Quero ser bem objetivo para que a gente cumpra o nosso horário. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos gideões. Sejam bem-vindos a esta igreja. Essa igreja faz parte da caminhada dos gideões. Nós temos muitos irmãos aqui na igreja gideões também. E quem deseja, homens, serem gideões, por favor, procure os irmãos ali, porque é muito importante esse ministério que tem sido bênção nas igrejas evangélicas que professam o nome de Jesus. Deus abençoe todos os gideões e ano que vem sejam bem-vindos aqui, e nós continuaremos a parceria para 2025 com os gideões na distribuição do Novo Testamento. Palavra de Deus, versículo 1 ao versículo de número 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eis o maior mistério. Como pode o Deus Todo-Poderoso revestir-se de carne? E mais ainda, despir-se de toda a sua glória e vir habitar entre nós? E ainda por cima, não deixando de ser 100% Deus em todo o tempo, mas também 100% homem. Que grande mistério é esse? Que grande mistério é esse de alguém se revestir de carne, se humanizar no nosso meio, e ao mesmo tempo despojar-se de toda a sua glória, como fala Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. É um mistério, mas esse mistério ele é revelado exatamente no que nós chamamos de aliança da redenção. Quando o homem desobedeceu a Deus e quebrou o pacto das obras, não podendo mais ter a intimidade, o relacionamento na viração do dia, como isto acontecia e acontecera nas relações entre Deus e Adão. Quando este homem então desobedece a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o qual o Senhor tinha orientado, o Senhor tinha determinado que eles não comessem. Então, seduzidos pela serpente, a mulher, querendo ter a compreensão insondável da mente de Deus, e assim também o homem, eles então comem do fruto e desobedecem a Deus e quebram este pacto, o pacto da aliança, chamada o pacto das obras. Mas, a partir do capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, nós encontramos ali o termo profético e a maior promessa a respeito do Messias, que o Senhor colocaria inimizade entre Deus e a serpente, e mais do que isso, o Senhor iria pisar a cabeça da serpente, e ali então tem o prenúncio de uma aliança que foi feita na eternidade, que chama-se aliança da redenção.
onde Deus então envia o seu único filho, como diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse Deus nasce como primogênito de uma mulher, mas como um unigênito de Deus, porque foi fruto da obra do Espírito Santo. Então esse é o grande mistério que se revela a mim e a você, e se não fosse desta maneira, essa aliança da redenção não haveria se concretizado. Então nós estamos diante de um texto que fala sobre o verbo. A palavra verbo no original desse texto é a expressão logos, que significa palavra. Palavra. Então, quando nós lemos essa expressão, no princípio era o verbo, nós estamos dizendo no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então quero dividir esta mensagem hoje com você em 3 perspectivas. A primeira perspectiva, quero que você pense comigo e imagine comigo sobre Jesus como o verbo eterno. E aí a gente vai ler o versículo 1 e 2, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele existia desde o princípio, não por ter princípio como criatura, mas por ser eterno. Além dele estar no princípio do ato criativo de Deus, participando efetivamente da criação, ele estava antes de tudo isso existir. Porque Jesus, ele não foi criado, Jesus, ele é eterno, é o verbo eterno. E é muito importante nós termos esta visão. A visão de que ele não é um semideus, a visão que ele não está abaixo de Deus, a visão de que ele é apenas um coadjuvante na história dos atos criativos de Deus. Não. Ele é o próprio Criador. Por quê? Porque esse Jesus, o Filho de Deus, mencionado exatamente no Evangelho de João, ele tem a mesma substância, a mesma essência. Assim como o Pai, assim como o Filho e o Espírito Santo têm funções específicas em suas ações e atos no processo da criação, nós podemos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que a essência de Jesus, a substância de Cristo, a substância do Espírito Santo e a substância do Pai são as mesmas. Então, quando a gente fala de Deus, e desse Deus triuno, desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nós estamos dizendo de que Ele já existiu antes de todas as coisas. Por isso que nós não falamos somente da amplitude em relação aos atos de Deus, mas sim da sua eternidade. Ele não é finito, todas as coisas têm sua finitude, mas o nosso Deus é um Deus infinito. Ele não é mutável, ou melhor, Ele é imutável. Pode haver qualquer tipo de variação no contexto da existência humana, na existência da esfera criativa, mas Ele, o Deus eterno, Ele é imutável, Ele não muda, Ele não tem variação. E então quando João começa a falar sobre isso, ele quer ser enfático e intencional. Se Marcos fala sobre Jesus como servo de Deus, se Mateus fala de Jesus como rei, se Lucas trata Jesus como filho do homem, João vai falar sobre Jesus como filho de Deus. Então o texto começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta é uma ênfase.
Eu não sei se você já observou, mas o capítulo 1, versículo 1 de João é paralelo, é correlato com Gênesis capítulo 1, versículo 1. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Gênesis 1:1. Observe o texto sagrado. Gênesis 1:1. O que diz Gênesis 1:1? Vamos ler juntos? No princípio, criou Deus os céus e a... Versículo 2 diz o quê? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí o versículo de número 3 diz: e disse Deus, haja luz, e o quê? Houve luz. A palavra, e disse Deus, haja luz e houve luz. E aí você diz: pastor, é perceptível que nós estamos falando desse Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas como clarificar isso à luz da Bíblia? Sabendo de que Jesus não somente é Deus e que estava no princípio e antes de tudo existir, como eu posso dizer que Ele cooperou com o processo criativo do universo, da terra e de tudo que nela se contém? E aí nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26. E eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26. Observe essa expressão, meu irmão, minha irmã, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Leiamos. Também disse Deus. O que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. É interessante porque nós estamos lidando aqui com algo importantíssimo. Se fosse a primeira pessoa, como é que seria? Faço o homem a minha imagem e semelhança. Mas aqui nós temos a terceira pessoa do plural, algo importante. A primeira pessoa do plural, o quê? Façamos, nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Pai, Espírito Santo, Jesus estavam no processo da criação. Ou seja, quando o texto diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, não somente Jesus estava com o Pai no ato da criação, como cooperou ativamente no ato criativo. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele está ali, presente, atuando. O verbo encarnado, a palavra que disse haja luz. E aí o versículo do capítulo 1, versículo 2, nos chama atenção para isso. Observe, diz assim: Ele estava no princípio. Então Ele estava no princípio da criação. E aí o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E mais, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não é somente um verbo, não somente um verbo eterno, mas também é o verbo criador. O texto é claro aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então esse nosso Deus, Jesus, descrito aqui por João, ele está dizendo claramente de que aquilo que não existia veio existir através do seu poder, através do seu poder que opera em nós, meus irmãos, minhas irmãs. E aí eu quero que você abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1. Por favor, vá para Colossenses capítulo 1. Quero que você leia comigo Colossenses capítulo 1. Versículo 16, observe o que está escrito. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e o quê? E para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então é claro aqui, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, quando ele fala sobre a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, ele diz: porque foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o nosso Deus, esse Jesus, esse verbo encarnado, ele opera essa majestade de forma extraordinária. Sabe, os gregos, eles tinham uma enorme dificuldade de compreender principalmente a materialidade de Cristo. João escreve esta carta para confrontar os gnósticos, para confrontar aqueles que achavam que Jesus era um fantasma, para confrontar aqueles que Jesus era apenas um vulto, que Jesus era apenas uma miragem. Então, quando ele fala desse verbo encarnado, é porque ele, o verbo encarnado, se humanizou. Meu irmão, minha irmã, é claro de que a vinda de Jesus Cristo em carne demonstra claramente a refutação daqueles que não acreditavam que ele de fato era matéria, era corpo. Não só nos milagres de Jesus antes da sua ressurreição, mas pós-ressurreição. Porque quando Cristo vai para a cruz do Calvário, dessa sepultura, ele ressuscita, e a sua ressurreição, ele tem o seu corpo ainda, e o seu corpo agora glorificado. É certo, irmãos, que Jesus experimentou todos os dilemas, todos os sofrimentos, todas as fragilidades do homem sem pecar. E há um momento importantíssimo na ressurreição de Jesus, quando ele fica 40 dias ministrando para as mulheres, para os homens, para os discípulos, para os 11 apóstolos. Quando ele começa a ministrar para estes homens, há um personagem que eu considero ser o personagem mais transparente e sincero da Bíblia, quando se trata a respeito de comprovação do corpo de Jesus. Quem é esse, irmãos? Tomé. Tomé disse: se eu não tocar nas mãos de Jesus, para sentir os cravos, se eu não tocar no seu corpo, para sentir a lança que foi desferida no seu corpo, eu não creio. Diz o texto bíblico que Jesus se aparece, e ao aparecer se apresenta aos seus discípulos, e quando Tomé se depara com Jesus, Jesus chega perto de Tomé e diz: Tomé, toca nas minhas mãos, Tomé, toca no meu corpo. E quando Tomé se depara com Jesus, se toca em Jesus, ele diz: ai, Senhor meu, Deus meu. Ele reconhece ali que ele está diante do Verbo eterno, e mais do que isso, de maneira corporal, matéria, físico. E isso é uma comprovação indelével para nós, irmãos. Porque se Cristo ressuscitou, e o seu corpo agora glorificado, e no estado de exaltação diante do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, irmãos, isso também vai acontecer conosco. Nós também ressuscitaremos um dia, e na nossa ressurreição, os nossos corpos também serão glorificados, seja ao perceber a volta de Jesus, seja quando nós aguardarmos a vinda desse Jesus Cristo, e formos ressuscitados dentre os mortos. Não importa qual a forma, o que importa é que nós teremos corpos cheios de celestialidade, corpos glorificados, irmãos. É esse assunto aqui que Jesus está tratando. Ele é o Verbo encarnado, e se é o Verbo encarnado que ressuscitou e foi glorificado, assim um dia também, irmãos, em nome de Jesus, os nossos corpos serão glorificados para a glória e o louvor do seu nome. Que algo extraordinário.
Mas não é só isso. Ele criou todas as coisas. Ele criou os reinos, os tronos, soberanias, principados, potestades. Ele criou a terra. Ele criou o universo. Ele criou todas as coisas. É isso que o texto está dizendo. E aí no versículo 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A palavra vida aqui é uma palavra grega que significa zoe. A palavra zoe é muito mais do que simplesmente falarmos da forma física das pessoas, da forma de existência das pessoas. A palavra zoe tem a ver com plenitude. O que está dizendo aqui é que Ele veio para nos dar a plenitude, vida plena, vida cheia de Deus, vida cheia do Espírito de Deus. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o texto lá de João, capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o zoe, é vida abundante, é vida graciosa. E aí ele então vai para o versículo 5 dizendo: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Além desse verbo ser eterno, esse verbo ser o Criador, esse verbo gerar vida, esse verbo também ilumina. Eu não sei se você sabe, mas aqui os estudiosos e os jovens e os universitários sabem disso, de que o sol não tem luz própria, ou melhor, o sol tem luz própria, a lua não tem luz própria. A lua reflete tão somente a luz do sol. Fazendo aqui uma analogia, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, não é que nós temos luz própria, é que Jesus é o sol da justiça, Ele tem luz própria, e assim como o sol resplandece na lua, e a lua então ilumina, assim também somos nós. Jesus é o sol da justiça que resplandece sobre nossas vidas, e nós refletimos então a luz de Cristo. E onde a luz de Cristo chega, não há espaço para trevas. Onde Cristo Jesus chega, não há espaço para as trevas. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que você foi chamado para ser luz do mundo. Luz na sua casa, luz na igreja, luz no trabalho, luz na escola, luz na faculdade. E onde você está, a despeito de ter o mundo viver nos jaz do maligno, numa vida cheia de trevas, o que eu quero dizer para você é que você foi chamado para iluminar esta luz. E onde a luz chega, todas as trevas batem em retirada, porque só há a presença de Jesus. Só a presença de Jesus. Ele está falando sobre isso. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Mas agora eu quero que você vá para o versículo de número 12. Além desse verbo ser eterno, desse verbo ser o Criador, esse verbo também revela ser o nosso Salvador. Diz assim no versículo de número 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você não já observou esse texto com clareza? Vamos pensar nesse texto. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Parece um paradoxo? Parece um paradoxo. Mas na verdade nós temos aqui duas palavras gregas que são diferentes. Quando o texto diz o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ele está falando do mundo que foi feito, o mundo criado. Ele está falando de todo o universo, está falando da terra, tudo que foi criado por ele.
Mas quando ele diz, mas o mundo não conheceu, ele não está falando da estrutura criativa de Deus, que é o universo e tudo que contém nele. Ele está falando agora em relação às pessoas. Ele está falando àqueles que viram, ouviram e não reconheceram Ele como Senhor e Salvador. Por isso que no versículo número 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para aqueles que ouviram a sua mensagem, não compreenderam o cumprimento das promessas de que ele era o Messias, e simplesmente rejeitaram como o Senhor, como o Messias, como o Salvador, como o ungido de Deus, o Cristo. Os judeus fizeram isso, e o texto especifica isso no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí o versículo diz, 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui eu quero falar seriamente com você. Somente aqueles que creem em Jesus, somente aqueles que creem em seu nome, deixam de ser criaturas e passam a ser filhos de Deus. Quando João diz no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ele está falando uma coisa muito séria. Ele está dizendo de que filho de crente não é crentinho. Ele está dizendo de que, se você pensa que pelo fato do seu pai e sua mãe ter tido uma experiência com Deus de salvação, você agora está salvo, isto é um ledo engano. É óbvio, irmãos, que nós temos a aliança, nós temos a promessa, e isso é importante, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos ter uma experiência real, pessoal, com Jesus. Todos nós, adolescentes, vocês que estão aqui, crianças, vocês que estão aqui, adultos, jovens, todos nós, precisamos entender de que a salvação é graça de Deus, é bondade de Deus, mas passa e perpassa por um ato de fé, de crer no nome de Jesus, de submeter ao senhorio de Cristo, de reconhecer que Jesus Cristo é o único, suficiente e Salvador. Não adianta você estar aqui na igreja, não adianta você vir à igreja simplesmente por um ato religioso, mecânico, tradicional, no sentido de se acostumar com isso, porque o meu pai vai, eu vou, porque a minha esposa vai, eu também vou, porque o meu marido vai, eu vou, porque o meu avô vai, eu também vou. Graças a Deus que você está aqui, mas isso não legitima, e isso não certifica você de que você já tem a vida eterna. A vida eterna acontece no dia e no momento em que você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Meu irmão, isso é sério. Se você não tem convicção de salvação hoje, é o momento de você confessar, porque a Bíblia diz claramente isso, no texto de Romanos capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não esteja aqui enganado.
A eternidade acontece a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí essa graça irresistível enche você, alcança você, arrasta você, e então você pode dizer: eu faço parte da aliança de Deus, eu fui escolhido por Deus, eu fui elegido por Deus, eu fui predestinado por Deus, eu fui chamado por Deus, como diz Romanos capítulo 8. Mas isso perpassa necessariamente por um ato de confissão e reconhecimento de que só há salvação em Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. E para ser muito mais claro a respeito disso, nós podemos olhar então para o versículo 6 agora. O versículo 6. Porque esse verbo encarnado, ele é testificado por um homem chamado João. Diz o texto no verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aqui a gente tem que parar isso. Um homem enviado por Deus. Em outras palavras, entre Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio profético. 400 anos de silêncio profético. Deus silenciou-se durante 400 anos. E aí o que o texto está dizendo? Que Deus então envia um homem chamado João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista se tornou testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. E o verso de número 8 diz: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. O que significa isso, irmãos? Não tente, meu irmão, minha irmã, tomar o lugar de alguém, um lugar que não é seu. Não tente puxar o tapete, não tente querer um lugar que não é seu. Esse texto aqui está dizendo isso. João, ele não era luz, mas ele veio testificar a respeito da luz. Eu gosto muito do texto, quando Jesus está passando e João Batista está com seus discípulos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E o que o texto diz também, que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João reconhece que ele é o último dos profetas. João reconhece que ele veio para endireitar as veredas, aplainar os outeiros para a passagem do Messias. Ele entendeu isso. Então o que a gente aprende com isso? Que nós fomos chamados para sermos testemunha de Jesus. Que nós fomos chamados para anunciarmos sobre a luz do mundo. Que nós fomos chamados para anunciar a respeito daquele que veio e dissipou toda trevas. É esse o Deus, irmãos e irmãs, que veio como promessa. Então o papel da igreja hoje é ser luzeiro de Cristo, é iluminar, é anunciar. Irmãos, nós estamos em dezembro. Irmãos, nós estamos num momento ímpar da igreja. Nós estamos falando do verbo encarnado, nós estamos falando daquele que veio, daquele que nasceu da Virgem Maria, daquele que foi fruto do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, aquele que nasceu envolto de lenços sobre uma manjedoura. Nós estamos falando desse Deus eterno, desse Deus poderoso que abalou reinos, que abalou homens, que abalou mulheres, que abalou todos os tronos da sua época. Nós estamos falando desse rei que chegou e veio para trazer vida e vida em abundância. Então quando a gente olha para isso hoje na história, a gente pode dizer o seguinte: a manjedoura já está vazia, a cruz já está vazia, o túmulo já está vazio,
O Verbo encarnado cumpriu todos os requisitos prometidos, estabelecidos nas Escrituras a respeito dele. Mas hoje, irmãos, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E meus irmãos, minhas irmãs, nós quando formos celebrar o Natal, vamos nos lembrar que assim como ele veio, ele vai voltar, irmãos e irmãs. E o Rei dos Reis vai voltar, aquele que tem todo o cetro na sua mão, aquele que rege o universo, aquele que dirige a história, aquele que controla a história. E saiba de uma coisa, tudo o que ele fez já está consumado, e a vitória é certa em nome de Jesus. Coisa maravilhosa. Esse texto para mim é tão lindo, que eu quero voltar no versículo 3 agora, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas. Esse tempo verbal está no perfeito, irmãos. Aqui não tem processo. O que ele está dizendo é que todas as coisas foram feitas, é que tudo está completo, está consumado, está acabado. Tudo que ele criou, tudo que ele fez, não está em processo. É lógico que nós temos todos as dinâmicas da vida, mas em termos de ato criativo, tudo está acabado, tudo está perfeito. E aí então o versículo 14 completa tudo isso dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Verbo encarnado é o Verbo eterno, é o Verbo criador, e é o Verbo redentor, e que redime com o seu poder todos aqueles que foram alcançados e eleitos por sua graça. Que Deus abençoe esta palavra hoje, e que você saia daqui dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor veio por causa de mim, o Senhor veio por causa de mim, o Senhor veio para alcançar a minha vida.